Nesse ponto foi bom, entre aspas, porque acho que depois do que aconteceu ontem, eles vão estar muito mais atentos. O jogo de ontem comprova que a prioridade realmente esse ano é o Brasileirão e a Libertadores, pelo menos por enquanto? Eu acho que sim, mas é preciso esperar o jogo da semana que vem, né, para ver a escalação do jogo de volta. Com a necessidade de vitória. Vai fazer o quê? Ele vai colocar Jorginho, Arrascaeta, todo mundo, ou ele vai de novo administrar? Né? Acho até que ele colocou 8 titulares no jogo de domingo. Porque assim, nesse cenário, o Pulgar, o De La Cruz, esses caras já são desfalques, já estão machucados, não estão jogando. Então, do time que ele tem, ele tirou o Jorginho, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. 3 jogadores. Eu imaginava que ele fosse trocar um dos zagueiros. Tinha os 3 laterais à disposição, talvez segurar um pouco o Vinha, que está retornando de uma lesão grave, é o lateral que ele vinha jogando como titular, por razões óbvias. Né? E talvez segurar um pouquinho o Luiz Araújo, como já tinha segurado o jogo passado. Aí colocou do lado que ele não rende. Para colocar o Luiz Araújo para jogar pela esquerda, era melhor ter, sei lá, colocado o Wallace Young, buscado uma outra saída. Enfim, não gostei. Até sacrifica muito o Luiz Araújo. A diferença de rendimento dele quando joga no lado esquerdo para relação ao direito é muito grande. Né? E, enfim, acho que ele poderia ter feito outras escolhas e segurado mais alguns jogadores, seria mais razoável. Mas acabou, você vê, manteve a zaga e a zaga foi cometer o erro. Né? Um dos zagueiros. No caso ali, acho que é um erro coletivo, mas tem a assinatura final do Léo Pereira. Para mim, aquilo ali é soberba, cara. É soberba, é excesso de confiança. Não pode ser assim. Você tem que sair jogando da maneira que os times saem jogando, requer algo que é medo de errar. Você tem que ter um pouco de medo, um receiozinho. Eu sei que eu estou fazendo um negócio que é perigoso. Eu tenho que fazer, mas eu tenho que estar atento. Eu não posso me desconcentrar um segundo. E ele passou uma bola atravessada no pé do adversário. O Coelho nem estava longe, ele estava numa distância próxima ali. Não foi difícil para ele se antecipar. Então, esse tipo de erro eu acho muito grave. Parecido com o erro do Martinelli contra o Palmeiras, no gol lá do Vitor Roque. Ele nem estava pressionado e deu a bola no pé do jogador do Palmeiras, o cara entrou e fez o gol. Mesma coisa. Uma coisa é você sofrer a pressão e perdeu a bola, tipo o Bayern de Munique, Flamengo. A outra é você tem a bola dominada e você entrega no pé do adversário. Ele não tinha opção de passe, bola longa. O time sabe fazer isso, o time usa a bola longa. Então por que ele fez aquilo? Isso merece uma discussão séria lá dentro. Eu entendo que na coletiva ele tenha se esquivado da pergunta, que ele não vai querer criticar o jogador dele publicamente. Embora a minha pergunta tenha sido qual a sua recomendação, né, para momentos em que a linha de passe está toda fechada, o jogador não tem para quem passar a bola com segurança, o que ele faz? Insiste? Ou faz o quê? Ele fala, não, sou eu que peço a fazer isso. A gente sabe que ele pede para fazer e eu acho que está certo. A questão é naquele cenário. Ele alegou que não tinha visto ainda a jogada. Ok, então eu acho que ele não respondeu completamente, porque talvez para isso tivesse que criticar o jogador. Né? Ele não vai querer criticar publicamente. Diferente do caso do Pedro, que ele criticou por uma outra razão. Aí ele falou publicamente, mas geralmente os técnicos evitam fazer críticas em coletiva aos seus atletas. Mas o erro foi um erro muito grave, muito grave. Isso não pode passar. Isso requer conversa, cobrança, discussão interna. Não é para mandar embora, cortar, não serve mais, quer bagre, nada disso. O Léo Pereira é um ótimo zagueiro, mas é preciso conversar sobre isso. Né? E acho que o Flamengo pôs em campo um time para tentar ganhar o jogo. Agora, não está produzindo bem. O segundo tempo foi uma bagunça. Time totalmente mexido. Time de segundo tempo, vamos lá. Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Então você já tem aí, os 2 laterais mudaram. Aí tinha o Everton Araújo, o Saul, o Alan, os 3 no meio. Aí na frente tinha o Wallace Young, Pedro e Samuel Lino. Olha esse time. Os caras nem se conhecem. Samuel Lino chegou antes de ontem e jogou. Ele vai ser apresentado hoje. Nem foi apresentado oficialmente, já jogou. Jogou bem e tal, mas assim, totalmente aleatório o jogo. Os caras não se conhecem, os caras não treinaram, os caras mal conviveram. O Royal não jogava desde janeiro. Ele foi relacionado para os jogos finais aí da temporada do Milan, mas não entrou em campo. O Saúl não jogava desde maio. O Lino que jogou, agora recentemente no Mundial de Clubes. Né? Mas assim, os caras estão sem jogar, sem ritmo. Você põe 3 desses. Mais jogador voltando de lesão. Ficou uma confusão danada. O time não tinha nada. Era um jogo totalmente aleatório. Eu acho que exagerou e, ao mesmo tempo,
Isso é uma demonstração de como a Copa do Brasil é vista como algo, como disse o Bernardo Ramos, né, terciário, né? A competição menos importante. Ele fez experiências no jogo, ele mudou tudo, botou todo mundo para jogar, para ver como é que os caras saem. Até para dar ritmo, né, Mauro, para os reforços, né? Mas, veja bem, você está fazendo isso num jogo que você, Sim. como falou o André, o time ficou Frankenstein, pô. Vamos tentar aí, vamos testar os caras. Então, assim, eu acho que é certo tratar a Copa do Brasil como uma competição menos importante, mas dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. O erro do Atlético, o gol surge no momento, o Atlético não pressiona a sair do tempo todo. Aí um momento que o Atlético sobe, o Flamengo entrega a bola. O Atlético não é o Bayern de Munique, gente. Esse tipo de erro, assim, eu acho que é inaceitável e ele estava madurinho para acontecer. Até alguém falar, claro que uma hora vai. Eu estou falando de forma específica. Esse tipo de erro estava sendo ensaiado, especialmente pelo Rossi. O Rossi várias. E outra coisa, o chute foi cara a cara, mas até defensável. Até defensável. Foi na mão dele, inclusive. Mais um pouco ele teria feito a defesa. Seria uma grande defesa. Não foi uma, é o que eu falo sempre, não é frango, mas a bola dava para pegar. Dava para pegar. Embora tenha sido muito de perto, dava para ele pegar. E toca ainda na bola. Vai um pouco mais firme. Lamentando depois. Aí ele conseguiu, porque ele percebeu que a bola era defensável. Ele viu que dava para pegar. Né? Então, nós temos vários pontos aí nesse gol. E no outro jogo, foi uma indecisão dele com o Vinha, que o Rony perdeu aquele gol que o Varela salvou. Então, de diferentes maneiras, o Flamengo às vezes dá uma certa... Isso é uma certa soberba, cara. Nesse ponto foi bom, entre aspas, porque acho que depois do que aconteceu ontem, eles vão estar muito mais atentos. E, repito, não se trata de sair no chutão, é ter o botão de emergência. No momento em que você não tem opção, você tem, não é chutar aleatoriamente, tem que ter um plano. Qual é o plano? A bola vai no Pedro? A bola vai no Alacian? Você vai tentar uma jogada de velocidade? O pivô vai tentar segurar essa bola? Né? O que você faz? Isso é treinado. O time sai na bola longa várias vezes desde os tempos do Tite. Eles sabem o que fazer. Por que não fizeram isso ontem? Né? E aí condiciona o jogo também, porque você está jogando um jogo 0-0, né? E de repente sai um gol, muda bastante. O Cuca depois botou todo mundo na defesa, ficou se defendendo, soltou lá o Júnior Santos na frente para correr e teve jogadas que o Atlético não tinha ninguém para chegar. O Flamengo chegou a recuperar a bola. Um jogador do Atlético contra 5 do Flamengo tentando tomar a bola. Parecia Denilson na Copa de 2002, né? Contra a Turquia. Porque o Atlético ia mais para o ataque, todo mundo lá atrás se defendendo. Agarrado no 1-0, que está certa, né? Estratégia do time que está em vantagem e que precisava segurar aquele resultado como conseguiu. Então, eu achei que assim, ficou claro que a competição é secundária. Até tem um simbolismo aí desse tratamento de um jogo que não é o mais importante, até na estreia da camisa, que eu sou radicalmente contra, jogar em casa com camisa que não é a número 1. Em casa é camisa preta e vermelha. Não tem, isso tinha que estar no estatuto do clube. Negócio de camisa festiva, camisa não sei do que, isso aí é jogo amistoso, festival, churrasco, casado e solteiro, entendeu? Com camisa e sem camisa, o diabo que for, ou fora de casa. Quer estrear a camisa? Estreava então domingo no Ceará, contra o Ceará, que joga de alvinegro, geralmente, né? Ou contra o Atlético na quarta-feira que vem em Belo Horizonte. Jogar de camisa branca, estrear a camisa, eu já acho que isso aí já é um sinal, tem um simbolismo, quero dizer. Não parece o Flamengo. Aí você vai ver esse jogo daqui a alguns anos, porque esse é o Flamengo que tá de branco, porque essa camisa vai sair de linha depois, ela dura um ano. Aí no ano que vem vai sair uma outra, pode ser preta, pode ser azul, pode ser vermelha, pode ser sei lá o quê. Terceira camisa, segunda camisa. Cinza. Né? Então vai mudar. Aí essa camisa fica esquecida. Aquela era bonita, tinha os detalhes em dourado, mas não parece o Flamengo. Eu sou contra esse negócio de usar camisa alternativa em jogo oficial no Maracanã com 65 mil pessoas quase. Mas, enfim, acho que, lógico que não perdeu por causa da camisa. Antes que algum bobo diga, perdeu por causa da camisa. Óbvio que não. Mas tem um simbolismo aí. Como você trata o jogo, sabe? Uma pegada festiva, os drones no céu. Não é festa. Mas não é o mais importante. Não ser o mais importante não significa não levar extremamente a sério e se mobilizar para o jogo. O time não estava tão mobilizado como deveria. Isso é a minha impressão. E tem que estar mobilizado. A escalação não afeta na mobilização, não pode afetar. Até porque quem entra está querendo oportunidade. O Matheus Gonçalves está esperando uma oportunidade. Teve a chance de jogar, por exemplo. Né? Então quem está ali está esperando. Até acho que ele não foi mal, concordo com o André. Começou de um jeito, depois até melhorou no jogo e acabou sendo retirado depois da partida. Né?
Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$ 500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.